Olá, alunos! Vamos com mais uma aula de Ciências da Natureza. A nossa aula, então, está no livro Novo Pitágoras Ciências, na página 52 a 55. O ser humano utiliza o solo. Acompanhe, então, a leitura aqui do texto, ó, o ser humano utiliza o solo, que diz assim, ó, o solo é importante para os seres vivos. Para algumas espécies de animais, ele é o ambiente onde vivem, como as minhocas, as formigas e os cupins. Para outros, como tatus, o solo serve de abrigo. Ele também é o suporte para muitas plantas, onde elas fixam suas raízes. Além disso, é sobre o solo que muitos seres vivos são encontrados, incluindo o ser humano. É do solo que o ser humano também obtém muito dos seus alimentos, de que necessita, por meio do cultivo de vegetais e da criação de animais. É do solo também que se extrai materiais utilizados na fabricação de diversos produtos. Aí na outra página, continuando o texto, ainda diz, ó, ao utilizar o solo, geralmente o ser humano modifica, então, aquele espaço, né, o solo, né? Entre essas modificações, podemos citar a construção de casas, de ruas, de estradas e a instalação de torres de transmissão de energia elétrica. O ser humano também realiza construções abaixo do solo, como o sistema de esgoto que passa por baixo da cidade. E nós vemos na ilustração, então, essas várias coisas que o ser humano faz, né? É importante, alunos, nós reconhecermos que sabemos, né, da importância da construção de cidades por necessidade de crescimento e desenvolvimento. Só que, no entanto, por outro lado, pode ocorrer ali problemas com excesso de construções sobre o solo em uma cidade. Por exemplo, existe ali o caso da impermeabilização, devido ali ao asfalto, então faz com que não ocorra ali o escoamento da água, né, da chuva, né? Isso tem causado inundações e assim por diante, devido às grandes construções e não deixando o solo ali para que ele possa, então, a água ali infiltrar, então, dentro do solo. Aqui temos duas perguntinhas para você responder. A perguntinha 1 diz assim, ó, por que o ser humano modifica o solo ao seu redor? Aí você vai registrar a sua conclusão aqui. Qual é a importância de construções como ruas, estradas e pontes? Então, qual é a importância, né, de se ter essas construções? Temos aqui essa primeira imagem aqui, ó, extração de materiais, né? Também vemos aqui a transmissão de energia elétrica, vemos aqui o cultivo de vegetais e a criação de animais. Então, são várias atividades que são realizadas, então, o ser humano utilizando o solo. Cultivo do solo. O solo é utilizado para realizar plantações, né? Os quais eles fornecem alimentos e matérias-primas para a fabricação de diversos produtos. O solo utilizado para o cultivo de vegetais deve conter quantidades adequadas de ar, de água e matéria orgânica. Por isso, influencia ali o desenvolvimento dos vegetais, né? Para tornar, então, ou até mesmo para manter o solo produtivo, é necessário o uso, então, de algumas técnicas, como a aração, a adubação e a irrigação. Então, arar, o que é arar? Então, é o mesmo que revirar a terra, né, para que o ar penetre entre as suas partículas, né, melhorando assim a infiltração de água até as raízes da planta. É o que nós observamos aqui, o homem então usando ali esse instrumento, né, para arar o solo, né, que desde a enxada, né, ele pode usar então um trator, né, pode ser puxado por trator ou por animais. Aí temos algumas perguntinhas aqui, número 3 e a 4 que você está respondendo. O número 3 diz assim, ó, caso você tenha visto uma pessoa arando o solo, diga qual era o instrumento utilizado por ela. Será que ele utilizava ali uma enxada, um arado, ou que outra ferramenta ele usava então para revirar, né,
essa terra para que o ar entrasse a água também. Número 4. Quando cultivamos uma planta em um vaso, o que geralmente fazemos para arar o solo desse vaso? Adubar, aqui na página 55. A quantidade de nutrientes do solo pode ser aumentada por meio da adubação. Essa técnica proporciona melhor desenvolvimento dos vegetais. E os adubos podem ser químicos, ou seja, produzidos industrialmente, né? Ou orgânicos, né? Produzidos naturalmente com restos de vegetais ou fezes de animais, como boi, cavalo, porco e até mesmo esterco de galinha, né? Então, no caso de adubação orgânica, que utiliza o esterco, né? Tanto de animais como do boi, como da galinha, do porco, então é preciso, então, fazer a compostagem, né? Que é um processo em que os micro-organismos transformam matéria orgânicas, proveniente de resíduos sólidos, em um material conhecido como composto, né? Que pode ser utilizado como adubo. Então, coloca assim uma camada então, do esterco, de folhas, né? Ele vira aquele composto, né? Que dizer de irrigar? Então, irrigar em locais onde a quantidade de água no solo é pouca, né? Ou seja, insuficiente para o bom desenvolvimento ali dos vegetais, é necessário, então, fazer a irrigação, ou seja, molhar o solo, né? Existem várias técnicas utilizadas para canalizar e distribuir a água pelas plantações. Veja uma delas aqui na foto do lado, olha só. Temos aqui uma plantação, né? Está toda sendo irrigada para produzir, então, quantidade enorme ali de produtos, né? Com a maior facilidade. Né? Uma plantação de alface. Veja a importância, então, da irrigação. A número 7, perguntinha para você responder. Ó. Quando cultivamos plantas em um vaso, como geralmente irrigamos o solo? Então, essa foi a nossa aula. Desejo a todos uma boa aula.